Tenho 3 grandes amigos e sou apaixonada por um deles. Justamente o que pensa que sou apaixonada pelos 3 da mesma forma. Os outros fazem confusão. Um acha que oscilo entre os 2 primeiros e morre de ciúme de ambos. O terceiro julga que sou apaixonada por ele quando sou pelo que amo de verdade. E isso envaidece ainda mais. Mas se um é ciumento, os outros nem sabem o que é isso. Eu me entregaria de bom grado àquele que se dispusesse. Tal confusão em relação aos meus sentimentos é natural e a culpa é minha. Trago tudo tão misturado, na verdade tão escondido, que fica difícil, se não impossível, separar o ouro do cascalho. Na sexta-feira da paixão, convidei os 3 para virem à minha casa, mas só 2 apareceram. O terceiro foi viajar com mulher e filhos. Sim, eles se conhecem, se encontram de vez em quando e se suportam, com alguma dificuldade. Se me pedissem para dizer como foi aquela noite, eu não saberia explicar, tal a bruma que me envolve em circunstâncias como essas. O que sei é que depois que eles foram embora, sozinha na cama estreita e fria, sonhei com o que não veio. Ele colocava malas e pacotes no porta-malas de um carro ligado e me chamava para ir embora. Eu queria ficar, estava tudo tão bom, eu estava me divertindo tanto, mas ele continuava pondo a bagagem no carro e me chamando para entrar. Frustrada, mas obediente, sentei no banco de trás e fomos embora. Eu, ele, a mulher e os filhos. Quando aquele por quem sou apaixonada de verdade aceitou o convite e disse que viria, eu fiquei tão ansiosa que os dias pareceram meses. Na tentativa de fazer o tempo passar mais depressa, comecei a preparar tudo com antecedência exagerada. A primeira providência foi gravar uma fita especial para a ocasião. Eu queria Elvis cantando Love Me Tender com sua voz de veludo. Na sequência, Suppose. Suppose a primavera sem pássaros. Suppose uma manhã sem o brilho do sol. Suppose viver sem esperança. Suppose a vida sem o seu amor. Impossible. This is my way, dear. No meio de Are You Lonesome Tonight, Elvis teve um ataque de riso e não conseguiu cantar mais nada. A orquestra seguiu em frente sozinha. Além da fita, preparei aqueles sanduíches de pepino que você comia na infância. Simplíssimos, mas de uma delicadeza inigualável. Pão branco, sem casca, cortado em 4. Uma única rodela de pepino muito fina entre as fatias umedecidas com maionese demais. Os sanduíches devem ser feitos na véspera e embrulhados individualmente em papel alumínio. Servi-los bem gelados. Às 7 da noite, abri um pacote de batatas fritas e uma cerveja. Passava das 8 quando você chegou. Sozinhos, na sala, nos esforçávamos para inventar assunto. Faltava gente ao redor e nenhum de nós sabia o que dizer. Ele me ligou dizendo que está vindo. Eu disse, justificando o atraso do que ainda não chegara, como se a culpa fosse minha. Ele é assim mesmo, está sempre atrasado. 2 horas no banho, mais uma para a barba, o último telefonema e ainda esquece tudo aceso. No som, a fita que gravei. Você gostou, só lamentou não entender as letras. Seu inglês não dava para tanto. Apesar do meu não ser grande coisa, traduzi alguns trechos de Suppose, For You. Suppose a primavera sem pássaros, suppose uma manhã sem o brilho do sol, suppose viver sem esperança, suppose a vida sem o seu amor. Impossible. Você disse que Elvis o fazia ter saudade da Califórnia, de São Francisco, da América, onde você nunca esteve. Sonho americano, a primeira calça ali, boot solado, rock and roll. Tudo isso aconteceu na década de 50, o começo do fim do século. Sou de 51, baby, e trago na barriga as cervejas que tomei. Quando entrei na menopausa, chorei de saudade de Woodstock. Foi ontem mesmo, foi logo ali, eu pensava sem nunca ter estado lá. O segundo chegou com 2 horas de atraso. Eu já estava bêbada e furiosa.
2 horas é atraso demais para o meu perdão. Teve que devolver umas fitas na locadora, mais 2 cervejas e a raiva passou. Foi quando apareci com a bandeja de sanduichinhos. Como você foi lembrar disso? Você me perguntou. Supôs uma mulher que ama tanto um cara que não esquece nenhum detalhe do que ele diz? Animadíssimos e comovidos, conversamos sobre sentimentos, saudade, paixões e a tentativa vã de conquistar um coração selvagem. Inútil. Isso nunca vai acontecer. Forget it, baby. Você me disse à la James Dean. Às 2 da manhã, quando você se levantou para ir embora, serviu bobó de camarão. Apesar de mamãe sempre me dizer que comer e chorar ao mesmo tempo faz mal, eu não conseguia parar de fazer nem uma coisa nem outra. Tava tudo tão triste. Se eu fosse seu marido, pesaria 180 quilos. Você tentou me alegrar. É o melhor bobó de toda a minha vida, comentou o outro. Isso tá parecendo com um amor para chocolate, você disse. Como água para chocolate, ele corrigiu. Bobó não é um prato difícil de fazer e estando a mandioca cozida e picada, até que é rápido. Mas a ansiedade era tanta que comecei a prepará-lo às 11 da manhã, mesmo sabendo que vocês chegariam de madrugada. Na verdade, não. Comecei 4 anos antes, quando nos conhecemos, e você disse que nunca havia comido bobó de camarão. Supôs uma mulher que vive para satisfazer os desejos do cara que ama. Na panela de ferro, fritei cebola e alho no azeite de dendê. Quando tudo ficou dourado, joguei o pimentão verde, o vermelho e os tomates previamente picados. Sal e pimenta sem exagero. Mexi tudo com a colher de pau. O perfume quente do refogado me deu saudade da Bahia, onde, aliás, nunca estive. Antes do refogado murchar, juntei um maço de cheiro verde e a mandioca cozida bem molinha, quase desmanchando. Por fim, coloquei os camarões e o leite de coco. O que secou fica molhado de novo. Depois disso não se coloca mais nada. O que entrou, entrou. O que não entrou, não entra mais. O coentro que esqueci na geladeira ficará lá para sempre. Mexi com delicadeza até que o líquido se evaporasse e o bobó virasse esse creme amarelo homogêneo, salpicado de camarões. Ao meio-dia, tampei a panela e desliguei o fogo. Supôs uma mulher que ama tanto carinha dela que passa o dia ao redor da panela onde está a comida dele. Elvis morreu de rir quando viu a cena. A certa altura, vocês repartiram a mesma dúvida. Como eu podia ser amiga daquele que não veio? Como eu, tão emocional e apaixonada, conseguia me relacionar com alguém tão frio e insensível? Pura razão. Não há contato possível entre vocês. Talvez ele seja mesmo frio e insensível, tentei explicar. Só que ele não mente. Com ele é pão, pão, queijo, queijo. Ele não fica querendo se fazer de engraçadinho para me seduzir. Já vocês vivem me fazendo de boba, brincando com os meus sentimentos. Depois dizem que era tudo brincadeira, fingindo ignorar as consequências. O que importa é que a amizade dure para sempre. Vocês adoram colocar coisas distintas no mesmo saco e dizer que é uma coisa só. Mesmo à noite, nem todos os gatos são pardos, honey. No fim, quem sofre e chora feito uma cadela vadia sou eu. Devidamente alimentados, vocês foram embora ao mesmo tempo. Um para cada lado, cada um para sua casa. Ele ainda me pediu que não fizesse um daqueles escândalos que costumo fazer quando as pessoas se levantam para ir embora. Nessa hora sou capaz de qualquer coisa. Escondo a chave da porta, ameaço o suicídio e fico de mal pro resto da vida. Mas vocês sabem que cão que ladra não morde e que amanhã o pau repassa. Por isso vão embora sossegados. Ele mora aqui perto. Num instante chegou em casa, tirou a roupa e dormiu. Nem desconfia que amanhã posso não ser a mesma. Já você, sozinho na marginal, deve ter pensado: uma mulher que faz um bobó como esse merece ser feliz.
Na cama estreita e fria, eu sinto saudade do tempo em que nos amávamos como jovens. Tanto eu quanto você morremos de saudade do que não vivemos. O resto é ressaca e panela vazia. Por sorte, o terceiro veio me buscar e me levou para longe.